Olá, o MT Sesc TV está começando e hoje é dia de educação. Mas calma, que aqui a gente tem um super time que descomplica os assuntos mais complexos. E para te provar isso, eu convoco a professora Tamara para nos contar um pouco sobre a história dos números. Fique agora com o Além do ABC. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a história da matemática, a história dos números. Vem comigo, vem aprender um pouquinho sobre essa história no programa Além do ABC. A história da matemática começou há mais de 30 mil anos e ela surgiu a partir da necessidade do homem que ele teve de contar. Então, os primeiros homens, os homens das cavernas, eles saíam para coletar frutos, para caçar animais, e eles utilizavam ossos, utilizavam pedras, e para cada animal capturado, eles faziam um sinal, um traço naquele osso, utilizando as pedras para registrar. Então, foi a partir da necessidade do homem que se surgiu a ideia de números. Quando o homem começou a construir as suas moradias, ele começou a cultivar plantas e também os animais. Então, ele levava, os pastores que tinham as suas ovelhas, eles levavam as ovelhas para pastar. E eles precisavam contar essas ovelhas. Então, o que eles faziam? Eles pegavam um saquinho e para cada ovelha que saía ali do seu rebanho, do seu pasto, para pastar ali na floresta, ele colocava uma pedrinha dentro do saquinho. A cada ovelha que voltava, ele ia retirando essas pedrinhas. E assim, ele também utilizou a ideia de números para registrar. Mais um momento que a gente registra a importância da matemática na vida do homem. Há muito tempo, os egípcios foram os primeiros a registrar o número, porque eles viram que não dava só para ficar fazendo registro em madeiras, em ossos, contando pedrinhas. Precisava do registro. Então, eles começaram a criar os símbolos para os números. Do número 1 até o número 9, eles registravam um traço, eles chamavam de bastão. E a partir do número 10, o sistema era de base 10. Então, eles tinham um símbolo para o 10, um símbolo para o 100, um símbolo para o 1000, para o 100.000 e para o 1 milhão. Cada símbolo registrava esta quantidade. Depois de tudo isso, de toda essa utilização desses símbolos egípcios, nós tivemos vários povos que fizeram o seu próprio sistema de numeração. E nós temos um sistema que ele é utilizado até hoje. São os números romanos. Eu tenho certeza que você já deve ter visto os números romanos por aí. Quando você vai estudar história, lá nos livros, naqueles relógios das igrejas, a gente sempre encontra números romanos. Mas quem fez os números que nós utilizamos hoje foram os árabes. Por isso que os números que nós temos se chamam números indo-arábicos, porque os árabes, eles criaram os números. A cada número que foi criado, eles iam divulgando, os hindus foram divulgando para todo mundo. E como foi um sistema de numeração muito útil e muito fácil, todo mundo conseguiu utilizar, é o número que a gente utiliza hoje em todo o mundo. Por isso eles se chamam indo-arábicos. Como eu disse para vocês, os egípcios foram os primeiros povos a registrar os números. Eles tiveram a necessidade de registro. Quando a gente estuda ali nos livros de história, na história da matemática,
a gente encontra muitos registros nas cavernas desses símbolos egípcios. Então, falando um pouquinho mais para vocês a respeito desses números, os egípcios, eles criaram um sistema de base 10. Então, quando eles iam contar de 1 até 9, eles faziam um traço, que significava um bastão. Então, se eles quisessem registrar o número 2, por exemplo, eles faziam 2 traços. O número 3, 3 traços. E assim eles seguiam até o número 9. Quando eles chegaram no número 10, ficou uma quantidade muito grande de traços. Então, eles perceberam a necessidade de criar um novo símbolo. Então, para o 10, eles faziam um símbolo de uma ferradura. Então, se eles quisessem fazer o número 11, como é que eles iam fazer? Eles iam utilizar uma ferradura para o número 10 e um bastão, que é um traço, para representar o número 1. Para fazer o 20, 2 ferraduras. Para fazer o 30, 3 ferraduras. E assim eles seguiram até o 90. Como o sistema é de base 10, quando eles chegaram no 100, eles criaram um novo símbolo. Então, para o número 100, eles representavam com um rolo de pergaminho. Isso mesmo, parece uma cobrinha ali a hora que você está vendo nos livros de história. Mas é um rolo de pergaminho. Então, se eles quisessem representar, por exemplo, o número 112, como é que eles faziam? Um rolo de pergaminho, uma ferradura e 2 bastões. Isso era representado os números ali para os egípcios. Então, quando eles continuaram do 100 até o 900, eles faziam esse rolo de pergaminho. Quando chegou no 1000, eles criaram um novo símbolo, que eles chamavam de flor de lótus. Então, para o 1000, já não utilizava mais 10 rolos de pergaminho, utilizava uma flor de lótus. E esta ideia de simbolizar ali dos egípcios, eles passaram para os outros povos. Os maias também criaram o seu sistema de numeração, os babilônicos também criaram os seus símbolos de numeração, e os romanos, como eu disse para vocês, que estão presentes até hoje no nosso dia a dia. Os romanos, eles utilizavam um sistema diferente. Eles utilizavam letras para representar os números, e somente letras maiúsculas. Se eles quisessem representar o número 1, por exemplo, eles utilizavam aquela mesma ideia dos egípcios. Eles colocavam uma letra I. Para representar o número 2, 2 letras Is. Para representar o 3, 3 letras Is. Mas eles não continuaram igual aos egípcios, fazendo letras Is até chegar ao 9. Não! Quando chegou no número 4, eles criaram uma outra estratégia para escrever esses números. Só que o número 4, ele foi criado depois. Os romanos criaram primeiro o número 5. Eles utilizaram a letra V. E aí, para fazer o 4, eles fizeram uma organização. Pegaram a letra V do 5 e a letra I do número 1. E aí eles faziam assim. Para escrever o 4, eles colocavam o I antes do V, que é como se fosse o que vem antes do 5. 5 menos 1, que é o 4. E para fazer o número 6, eles colocavam a letra I depois, com a ideia de somar. Então, 5 mais 1, que é a letra I, registrou o número 6. E aí eles fizeram essa continuação de repetição. Para escrever o 7, a letra V mais 2 letras Is. Para escrever o 8, a letra V mais 3 letras Is. Os romanos não gostavam de repetir as letras, os símbolos deles numéricos, mais de 3 vezes. Então, quando o número, o símbolo, era repetido 3 vezes, eles já criavam uma outra estratégia para registrar esse número, para que ele não ficasse tão grande, tão extenso. Então, para o número 10,
os romanos criaram um novo símbolo, utilizaram uma outra letra, que é a letra X. Para escrever o 9, como eles faziam? Eles utilizavam o X, que é do 10, e a mesma estratégia lá para fazer o 4. Colocava a letra I antes, com a ideia de subtrair. 10 menos 1 é igual a 9. E assim eles foram registrando. Para fazer o 11, era a letra X mais a letra I. Para fazer o 12, a letra X e 2 letras Is. Então os romanos faziam uma combinação. É muito legal essa escrita romana. A gente tem a presença dela até hoje na nossa sociedade. Aqui na nossa cidade mesmo, quando a gente anda nas avenidas principais aqui do centro histórico, a gente encontra, por exemplo, a Avenida 15 de Novembro. E aí, quando você olha lá na placa, ela está registrada com um símbolo romano, XV, que é o 10 é a letra X e o número 5 é a letra V. Então, é uma combinação. É muito legal estudar a história dos números, estudar os números romanos, os números egípcios, porque eles viram um enigma. Você praticamente tem que ficar buscando ali, tentando decifrar os números que estão registrados. É muito legal. E para finalizar com vocês essa história dos números, não se esqueça, os números que nós utilizamos hoje são chamados de indo-arábicos, porque os árabes criaram e os hindus divulgaram. E todo mundo gostou muito desse registro histórico dos números. Não disse que ela descomplica? Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas pode ficar sentadinho aí mesmo, que já já tem mais. Estamos de volta. No segundo bloco do MT Sesc TV de hoje, o assunto continua sendo os números, mas agora a língua é outra. Fique com o Sesc Idiomas. Logo em seguida, você vai ver que dá para aprender brincando com a caixa número no Oficinando. Uau! A história do surgimento dos números é bem interessante mesmo, né? Já pensou se contar com pedras ou riscos até o número 1000? Nossa, bem complicado. E super interessante. Hoje, nós vamos aprender sobre os números em inglês, aliado às horas. Você sabe como dizer as horas em inglês? What time is it? So, guys, first of all, antes de tudo, nós precisamos saber sobre os numbers. Yes? Sure? Com certeza. Vamos rever sobre os números de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So far, so good. Tranquilo, né? Agora vamos falar sobre do 11 ao 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Note que do 13, até o 19, eles tiveram o mesmo final, que é a palavra teen. Por quê? Teen significa adolescente. Então seria a idade que compreende a adolescência. Ok? Agora vamos do 21 ao 30. Para falar sobre o 21 ao 30, você tem que lembrar aqueles números iniciais do 1 ao 9, que é bem tranquilo para todo mundo já viu em algum lugar aqui. Aí você vai pegar o 20, que é o 20, e o numeral seguinte, por exemplo, 21, 21, 22, 22, 23, 23. Você só vai mudar o número no final. 27, 20, que seria 20, mais o 7, que é 7, 27, 29, 29, o 20 mais o 9, 29. So far, so good. 30, 30, 31, 32, 33.
Agora pensa, se é o 30, não muda, só muda o final, como que seria 39? 39. 37. 37. 36. 36. O que você tem que lembrar é o third, que é o começo, né? O 30, e depois você vai mudar só o final. 40. 40. 41, 42, 43, 44, 45. Novamente, você vai mudar só o final. O que você tem que memorizar bem é o 40, o 40. 50, 50. De novo, você só vai mudar o final. 51, 52, 53, 54, 59. E o 60, 60. Por que nós vamos aprender só do 1 ao 60? Quantos minutos que nós temos em um relógio? 60 minutos. Então, esse é o limite dos números que nós precisamos aprender hoje. Imagina um relógio, ok? E aí, nesse relógio, você está apontando para 7:10. Como que você diria isso se alguém perguntasse para você sobre as horas? Você está lá caminhando pela rua e aí um turista vem desesperado para você e pergunta: Excuse me, what time is it? Com licença, que horas são? Aí você vai olhar 7:10. It's 7:10. Ah, não são 7:10. Aí você quer dizer para esse turista que são 9:50. Então você fala: It's 9:50. Tranquilo, so far so good, porque até então tá bem semelhante ao português. Você vai dizer as horas seguidas os minutos. Mas existem outras formas de dizer isso também, que inclusive nós utilizamos no português. Por exemplo, nas 9:50 pode acontecer de alguém responder para você: são 10 minutos para as 10 horas. Isso também é comum no português e também é comum no inglês. Então, se você quer falar que falta 10 minutos para determinada hora, você vai utilizar a expressão it's, os minutos, to e as horas, que o to é a preposição para. Por exemplo, 9:50. Eu quero dizer, são 10 para as 10. Então, it's 10 to 10. São 10 para as 3. It's 10 to 3. São 10 para as 11. It's 10 to 11. So far, so good. Tranquilo. Outra expressão também que é muito comum utilizar é utilizando half, que literalmente significa meio. Então pensa de novo nesse relógio e aí você tem o meio desse relógio percorrido. Quantos minutos você tem aí? 30 minutos. 30 minutos não, em inglês, 30 minutes. Então, 30 minutes se refere ao half de um relógio. Então, ao invés de falar 7:30, que também está correto para se referir a 7:30, você pode utilizar a expressão half. It's 7:30. 8:30. It's 8:30. 1:30. It's 1:30. Ok? Então, memoriza. Half, quando se refere a hour, ao relógio, as horas, vai significar 30 minutos. Outra expressão também muito utilizada é o a quarter, que aí você vai olhar para o relógio e pensar em um quarto desse relógio. Né, Tamara? Quantos que é um quarto desse relógio? 15 minutes, 15 minutos. Eu poderia dizer então, se eu tenho 7 horas e 15 minutos, eu poderia dizer it's 7:15, so far so good, também tá certo, mas você poderia também utilizar a expressão com a quarter. It's 7:15. Viu só? A utilização dos números é importante em qualquer língua. E eu vou te contar um segredo. Dá para aprender brincando. Se liga no Oficinando que vem aí. Bye, bye! Eu aposto que você aí de casa já está sabendo tudo sobre o universo dos números, inclusive em outras línguas. Que tal a gente se divertir agora construindo um jogo super divertido? Para fazer esse jogo é muito fácil e com os materiais que você já tem em casa, tá? Então vamos aos materiais.
uma caixa de papelão, pode ser essa caixa de sapato, uma cola, bastão, um canetão, uma tesoura sem ponta e alguns papéis coloridos para a gente decorar nossa caixa, lápis e também 2 dados. Desses que você tem em casa com alguns brinquedos, é só pegar esses 2 dados. Para a gente iniciar o nosso joguinho, a gente vai pegar a nossa caixa, tá? Tem a tampinha da caixa. Nós vamos numerar essa tampinha com um lápis primeiro, tá? Para não ter erro. Números de 1 a 9. Nesse espaço todo, vamos numerando. 1, 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá bem fraquinho aqui, porque a gente vai fazer com o canetão. Mas primeiro vamos cortar essa borda. Ó, a minha já está cortada, vai ficar mais fácil. Depois de cortado, agora a gente vai lembrar dos números que a gente fez com o lápis e vai fazer esse corte. Aí, ó, o número 1 vai ficar aqui. O outro espacinho, 2. É importante que você não corte até o final para ficar essa dobradura. E você vai fazendo com todos os números. Eu já estou no número 5. Prontinho. Eu fiz o corte. Agora, para ficar bem legal e mais visível os números, a gente vai passar com a caneta. E os números ficaram assim. E agora a gente pode decorar a nossa caixa com algumas formas que vocês queiram, como papel colorido. Pode ser triângulo, coração, círculo, você escolhe. Eu estou cortando alguns quadrados, retângulos. Vou pegar um verde também. Aí você usa a cola bastão para estar decorando a sua caixa. Só para ela ficar mais bonitinha. E não precisa ser de forma tão ordenada, é só para fazer a nossa decoraçãozinha. E eu vou ensinar vocês agora como jogar esse jogo sensacional, tá? Você vai precisar dos dados que eu falei no início e a nossa caixa que foi construída. Então vamos lá. Essa caixa você terá que abaixar o número que sair no dado ou somá-los e abaixar os números. Então vamos lá? Nossa, saiu o número 5 e o número 2. Eu posso somar os 2 números e abaixar o 7, que 5 mais 2 são 7, ou eu posso abaixar o número 5 e o 2. Então vamos lá, eu vou optar por abaixar o 7. Tá? E esse jogo vai ganhar aquele que fizer a menor pontuação ou fechar todos os números. Você pode jogar com 2 jogadores, 3, você escolhe, convide e vamos jogar. Eu vou continuar o jogo para você ver como que funciona. Aqui saiu o número 6 e o número 1.
Eu posso abaixar o 6 e o 1 ou abaixar o 7. Mas o 7 eu já abaixei, né? Então eu vou abaixar o número 6, tá? E o número 1. E o jogo só para quando não tiver nenhum número mais para você abaixar ou o que você somar aqui não tem mais, tá? Assim que para o jogo. Saiu o número 2 e o número 1. Como o 1 eu já abaixei, eu posso somar 2 mais 1, 3. Então eu vou abaixar o número 3. Vamos lá mais uma vez. Saiu o 3 e o 3. 3 mais 3 são 6. Agora eu já abaixei o 6. Então eu vou pegar e vou somar. Se é 6, 4 mais 2 são 6. Então eu posso abaixá-los. Agora sobrou para mim o número 5, o 8 e o 9. Vamos lá. Saiu o número 5 e o 2. Como o meu saiu 5 e 2, eu não posso abaixar só o 5. Então eu vou ter que somar. 5 mais 2 são 7. Mas como eu não tenho 7, eu vou ter que finalizar o meu jogo aqui. Parei por aqui. Então os meus números que sobraram são 9, 8 e o 5. Agora, para mim já deu, eu não consigo mais abaixar nenhum número. Eu vou somá-los, que será a minha pontuação. 8 mais 9, 17. Mais o 5, 22. Então essa é a minha pontuação, 22. Aí agora você passa a caixa para o seu próximo adversário para ele fazer o jogo também. A pontuação dele final, se for menor do que a sua, ele vence. Agora se ele fazer maior do que a sua, você venceu. Agora você já pode continuar aprendendo sobre os números sem deixar a diversão de lado. O programa de hoje passou bem rapidinho, não é mesmo? E ainda dá tempo de você dar um pulinho nas nossas redes sociais e nos contar o que está achando da nossa programação. Amanhã tem mais. Tchau, tchau!